Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e seus discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros aí acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido filho, querida filha, essa pergunta do Evangelho que Jesus faz hoje é muito forte. Quem diz o povo que eu sou? E Jesus, nos diz o texto do Evangelho, estava rezando num lugar retirado e seus discípulos estavam com ele. Esse gesto é uma dica para que nós possamos responder com propriedade quem é Jesus. Ou seja, para responder essa pergunta, quem é Jesus, só é possível por meio da oração. Dessa entrega confiante, íntima e profunda a nosso Senhor Jesus Cristo pela força da oração. A oração vai nos possibilitando conhecer quem é Jesus. E uma vez conhecendo quem é Jesus, com certeza também poderemos dizer às pessoas quem é Jesus. Somente a partir da oração nós podemos aprofundar nesse grande mistério de Cristo Jesus. Depois, e a resposta dos discípulos, Jesus ainda faz uma pergunta mais próxima. E vós, quem dizeis que eu sou? Depois de perguntar o que as pessoas dizem, Jesus direciona essa pergunta para os seus discípulos. Essa pergunta, ela gira em dois tempos, né? Primeiro pergunta quem as pessoas dizem de Jesus e depois o que os discípulos dizem de Jesus. É uma forma didática essas duas perguntas, diria uma pergunta retórica, para que Jesus pudesse utilizar delas para instruir os seus discípulos de uma maneira mais coerente, mais formal, mais profunda, para que Jesus pudesse instruir os seus discípulos de uma forma mais correta sobre a sua identidade. A resposta do povo, diz aqui profeta, ressuscitado, Elias, Moisés, é uma resposta que exclui a possibilidade do conhecimento ou do reconhecimento de Jesus como Cristo, como Deus, como Messias. Já a resposta de Pedro, portanto a resposta do discípulo, e vós quem dizeis que eu sou? Apesar de ser uma resposta teoricamente correta, certa, mas ainda incompleta, não estava bem completa. Reconhecer Jesus como Cristo de Deus não é algo complexo, é algo fácil. O difícil é assumir as consequências desta realidade
na nossa vida. Porque nós, seres humanos, somos gananciosos, ambiciosos, temos gosto e desejo por grandeza, por status, por privilégios, pelo bem-estar. E é justamente na cruz que o verdadeiro rosto de Deus transparece. É justamente na cruz que se faz esta profunda experiência de Deus. Jesus revela a outra face de sua pessoa, o sofrimento e a morte pela qual o Filho do Homem deveria passar e enfrentar. Jesus mostra que o caminho do Mestre é o caminho da cruz. E também o caminho dos seus discípulos. O nosso caminho é o caminho da cruz. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Jesus, confessado pelos discípulos como Cristo, como o ungido de Deus, ele apresenta-se como Messias servo. Ou, voltando ao profeta Isaías, o servo sofredor, que será entregue, que será morto, mas que ao terceiro dia ressuscitará. É o Cristo da cruz. Aquele que, vindo de Deus, dá a sua vida por amor a você, por amor a nós. Não existe maior prova de amor do que aquele que dá a vida pelo outro. E Jesus dá a vida por amor a você. Mais uma vez quero dizer, Pedro responde certo, mas ainda incompleto. E Jesus logo em seguida, ele corrige essa perspectiva de Pedro. E ele apresenta a cruz. E Pedro, com os discípulos, com certeza, vai entender a cruz como uma derrota. Como uma derrota. E Jesus vai revelando o outro lado da moeda. O outro lado do mistério de Cristo, que é a rejeição, que é a morte, que é a crucifixão. Agora, meus queridos, não é tão simples, tão fácil reconhecer e acolher o Cristo. E aqui, com certeza, infelizmente, gera uma frustração nos discípulos, quando eles têm essa compreensão. Até mesmo porque a expectativa da época era de um Messias revolucionário, de um Messias cheio de revanche, dominador, um Jesus milagreiro e triunfalista. Queria dominar tudo. E quando Jesus diz que vai ser rejeitado, morto, crucificado e morto, inclusive no Evangelho de São Marcos, Pedro admoesta Jesus com esta palavra, dizendo, isso não vai acontecer contigo. E Jesus, inclusive, repreende Pedro. Afasta-te de mim, Satanás. Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 32. Pedro é repreendido por Jesus porque na sua cabeça Jesus não poderia morrer. Jesus não poderia ser rejeitado, ser maltratado. Pelo contrário, ele esperava nele uma grande vitória. Claro, vitória dentro da perspectiva deste mundo. E Jesus apresenta o outro lado da moeda. Seguir a Jesus é renegar a si mesmo. Seguir a Jesus é renunciar à ambição, o triunfalismo, a lógica do ver, do aparecer, a lógica do poder. Tanto é que Jesus, ao apresentar na cruz, ou melhor, ao entrar em Jerusalém, ele entra triunfalmente, mas no jumentinho. Entrar na lógica de Deus é entrar na lógica da cruz. Da doação da própria vida. Nós, como Jesus, devemos doar a nossa própria vida em prol do reino de Deus. Trilhar o caminho do amor. O amor que transforma a vida, o amor que restaura a partir da palavra, a partir da Eucaristia, a partir do sacramento da confissão. O amor que transforma o mundo, o amor que transforma nossas vidas. Meus queridos filhos e filhas, a compreensão do Cristo hoje, muitas vezes é semelhante àquela de antes.
de um Cristo triunfalista, de um Cristo esplendoroso no sentido de poder desse mundo, de conquistas deste mundo somente. O Evangelho de sexta-feira dessa semana, Jesus dizia: ajuntai tesouros no céu. Aqueles que ajuntam tesouros na terra, a traça e a ferrugem a corroem. Muitos pregadores de hoje transformam no Jesus e pregam Jesus triunfalista, sem cruz, sem sofrimento, esquecendo a dinâmica da cruz. A cruz, que para os judeus é escândalo, para os gregos é loucura, para o cristão é sinal de salvação. Até quando Cristo ressuscitado aparece aos seus discípulos, ele pede para tocar nas suas chagas, na sua mão, no seu lado. Ou seja, o Cristo ressuscitado é aquele também que passou pela cruz. E muitas vezes nós queremos um Jesus, mas não um Jesus que passa pela cruz, pelo sofrimento. E é bom sempre dizer que a sorte do Mestre também é a sorte dos discípulos. Ou seja, nós também vamos passar pela cruz. Os seguidores que muitas vezes são pregados aí por muitos pregadores, começam a seguir essas pregações, não assumem a cruz, não assumem o Cristo crucificado e, portanto, não doam a sua vida. Usam a fé como uma talismã para vencer na vida, como um princípio somente de autoajuda, de autoconquista. E hoje, muitas vezes, não se prega um Cristo crucificado. São Paulo vai dizer que o Cristo crucificado é a nossa pregação. Não se fala sobre o jejum, sobre a penitência, sobre a abstinência, sobre o sacrifício, sobre a cruz. Além de tomar sobre si a cruz, apresenta-se uma grande exigência do discípulo: renunciar a si mesmo. Querido filho, querida filha, é impossível amar a Deus com amor verdadeiro e efetivo sem nos sacrificarmos por Ele. Não podemos amar a Deus sem combater e mortificar as nossas paixões desordenadas, as nossas más inclinações. E esse combate vai até quando? Desde o uso da razão, a disposição inicia no dispor do uso da razão e termina com o último suspiro. A Sagrada Escritura deixa claro para nós a necessidade do sacrifício, da abnegação, da renúncia, para amar a Deus e ao próximo. Se alguém quiser seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 24. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 23. Seguir e amar a Jesus tem como condição necessária e essencial renunciar a si mesmo. Os gostos, as vontades, os apetites, as más inclinações da natureza, o egoísmo, o orgulho, a ambição, a luxúria, a sexualidade desregrada, a sensualidade, o amor desordenado. Levar a cruz de cada dia é aceitar os sofrimentos, é aceitar as privações, as humilhações, as doenças, o apego às coisas deste mundo. As cruzes do nosso dia a dia servem para nos firmar na virtude. Na leitura de domingo passado, Romanos 5, 3 e 4, vai nos dizer: as cruzes que enfrentamos servem para nos firmar nas virtudes. E aí o texto diz: gloriamos nas tribulações, elas geram em nós constância, e a constância leva a uma virtude provada. Firmar na virtude e facilitar a expiação dos nossos pecados através do sofrimento, das provações e da renúncia. Só seremos seus discípulos se avançarmos no caminho do amor e da perfeição. E esse avançar no caminho do amor e da perfeição só acontece por meio da mortificação. Mortificação dos olhos, dos ouvidos e dos sentidos, que são ocasiões que nos levam ao pecado. Mortificar
Renunciar é a mensagem desse evangelho para nós. Para entender a perfeição e buscá-la, é necessário atos de amor, como também são necessários atos de sacrifício. São necessários atos de sacrifício. Um pouco mais de mortificação, um pouco mais de humildade verdadeira, de desconfiança de si mesmo e uma luta mais corajosa contra as paixões desordenadas, com certeza evitará em nós muitas quedas. Que o Senhor nos ajude a abraçar o amor único e verdadeiro, o amor de Jesus que morreu na cruz por nós. Isso significa seguir Jesus, ser feliz e viver a salvação. Que o Senhor nos dê força para renunciar a nós mesmos, abraçar a nossa cruz e segui-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.